Direto da redação. O Jornal Diário da Guanabara está com uma série de reportagens, está publicando, sobre os 10 anos da Operação Lava Jato. Foi a operação da Polícia Federal mais prolongada, talvez, na história aqui do Brasil. Hoje completa-se 10 anos da Operação Lava Jato. E essa operação, ela foi assim, midiática demais. Você confere aí uma das reportagens. E os dois grandes personagens que a mídia enalteceu nesse processo todo foi a figura do ex-juiz Sérgio Moro, que está à direita aí na foto, na TV, que hoje é senador pelo estado do Paraná, o Procurador-Geral da República, o promotor Deltan Dallagnol, que atuou também na Operação Lava Jato e foi eleito deputado federal, teve um mandato cassado pela Justiça Eleitoral. E no decurso dessa operação e desse processo todo, houve um vazamento de informações que mostrou o seguinte: o senhor Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro, eles na verdade faziam parte de todo uma estratégia foram capturados pelos Estados Unidos, foram treinados nos Estados Unidos e empreenderam aqui no Brasil um movimento de antipolítica para dividir aqui, para gerar um sentimento de antipolítica. E o planejamento final de todo esse processo era você destruir a classe política para, então, o surgimento de um movimento de figuras com base nesse discurso de antipolítica, que aí surgiu a figura do próprio Sérgio Moro, depois foi ministro da Justiça e depois entrou na política, largou a magistratura para ser candidato. O Deltan Dallagnol, que largou também o seu trabalho de procurador e entrou para a política. Então, o planejamento final era juízes e promotores, esses juízes e promotores tomarem conta, assumir por meio de uma ampla campanha de descrédito das instituições, do próprio judiciário, que se evidenciou contra o próprio, começaram a afrontar a própria Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, e daí então alçar a carreira política. O Sérgio Moro também está enfrentando um processo de cassação, mas o mais grave de tudo são as delações. Foram assim o formato, o mecanismo utilizado para levar o preso a fazer delação premiada. Prisões prolongadas, o que se assemelha até à tortura, prisões preventivas assim prolongadas, rasgando completamente o Código Penal, rasgando completamente o ordenamento jurídico, a Constituição Federal, de forma que levou à anulação de vários desses processos. Vários processos da Operação Lava Jato foram anulados. Mas você vai conferir agora uma reportagem com a Sayonara Moreno sobre esses 10 anos dessa operação, e as reportagens, se você quiser acompanhar com mais profundidade, elas estão em dgrj.com.br e também estão aqui no diariodaguanabara.com.br. Aqui você tem a série de reportagens. Vamos conferir. A Operação Lava Jato foi a mais longa da história da Polícia Federal. Durante 7 anos, agentes federais foram às ruas em 79 fases da operação, que desarticulou um esquema de corrupção envolvendo diretores da Petrobras, políticos e executivos de grandes empresas. As investigações da PF apontaram que diretores da petrolífera direcionavam licitações para que algumas empresas garantissem os contratos milionários. Em troca, os executivos dessas empresas pagavam propina. No Ministério Público Federal, a maioria das denúncias estavam a cargo da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, coordenada pelo então Procurador da República, Deltan Dallagnol. Ele relata que as investigações identificaram 4 organizações criminosas chefiadas por doleiros que praticavam crimes de lavagem de dinheiro. A partir de uma dessas organizações criminosas, chefiadas por Alberto Youssef, se encontrou um pagamento referente a propinas em benefício de Paulo Roberto Costa, que tinha sido diretor de abastecimentos da Petrobras. E existiu uma corrupção pervasiva, alastrada na Petrobras. A investigação se expandiu para revelar corrupção em todo o espectro partidário. O aparato estatal
foi controlado e dominado por donos do poder para roubar a sociedade brasileira e para financiar campanhas eleitorais. Na Justiça, os julgamentos em primeira instância foram conduzidos por Sérgio Moro, então juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba. Já as questões da Lava Jato que chegavam ao Supremo Tribunal Federal estavam sob a relatoria do ministro Teori Zavascki, que morreu em um acidente aéreo em 2017. A partir daí, a função passou a ser do ministro Edson Fachin. Apesar do esquema criminoso que foi desarticulado, a condução das denúncias e dos julgamentos passou a ser criticada por juristas. Para o professor de Criminologia e Direito Penal da Universidade de São Paulo, Maurício Dieter, os trabalhos da Força Tarefa não seguiram o que dizem os manuais. Ela ultrapassou todo o umbral que confunde publicidade com espetacularização. Então a investigação não foi adequada. A investigação foi uma devassa na vida das pessoas, aprisionava familiares como formas de constrangimento para produzir colaborações premiadas, que manipulava informações, que escondia informações das defesas, entre a ilegalidade e as imoralidades que ela praticou, o reverso do que deveria ser um manual de investigação. 3 anos após o fim da Lava Jato, o ministro do STF, Gilmar Mendes, faz um balanço negativo da operação. Segundo ele, os integrantes da Força Tarefa tinham interesses políticos e até mesmo financeiros na condução dos trabalhos. Na verdade, nós estávamos diante de um movimento político. Como depois se revelou, Moro, ministro da Justiça de Bolsonaro, Deltan Dallagnol, um ativista político, o volume de dinheiro com o qual eles se envolviam, mexiam, também os estimulou a ter suas próprias empresas. Esses nossos combatentes da corrupção gostavam muito de dinheiro. O ex-procurador Deltan Dallagnol afirma que as críticas à força-tarefa são ingenuidade de pessoas que não sabem como funciona a justiça e o processo penal. A Lava Jato, ela sempre seguiu os fatos, a prova e a lei. Os atos foram revisados em 3 instâncias. Não foi uma criminalização da política, mas sim foi a punição de políticos que utilizaram da política para cometer o crime. Procurado pela nossa reportagem, o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro não quis se manifestar sobre o assunto. Ao fim da operação, em janeiro de 2021, o Ministério Público Federal argumentou que os resultados da Lava Jato demonstraram a seriedade e eficiência da operação, que passou a cooperar com investigações no mundo todo. No próximo episódio, você vai saber mais sobre a influência da imprensa na opinião pública e no andamento da própria Operação Lava Jato. Com sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.